Página 217 Marco, sobre todos os problemas disse. É falso, declarou Ciano, perdendo a calma. É falso, repetiu. Página 218 Marco Ciano sabia que no regime fascista aquele documento, fascista aquele, sem anotação seguinte, fascista aquele telefonema, como qualquer outro, estava sendo ouvido por aparelhos de escuta do Ministério dos Negócios Interiores. Naquela linha pública, devia falar cautelosamente, daria a Mussolini, em Rezione, apenas os detalhes principais que ele necessitava conhecer. O que devia frisar ao ditador era, sobretudo, que sua conferência de 2 dias com os alemães não dera resultado em qualquer sentido, e que as suspeitas que nutre a respeito do jogo duplo de Hitler eram, lamentavelmente, exatas. Mas que quer dizer com isso? Indagou Mussolini, perplexo. Que me diz da notícia que a imprensa está publicando? Ciano não pôde reprimir um riso amargo. Nenhuma agência noticiosa do mundo, muito menos a Deutsches Nachrichtenbüro, de Hitler teria ousado publicar a verdadeira história dos 2 dias de ferozes debates. Primeiro houvera no Castelo Fuchs, residência de verão de Ribbentrop, a 20 km de Salzburg, uma conferência, antes do almoço, que redundará em desastre e que deixará claro que agora seria a vez de a Polônia ser absorvida, sob o pretexto de que existiam quase 400.000 alemães na cidade livre de Danzig. Estamos quase a ponto de brigar, murmurou Ciano sombriamente a seu entourage diplomático, quando a conferência foi interrompida para o almoço. A tentativa do frio Ribbentrop para animar os convidados, contando casos sobre caçadas, foi triste fracasso. Como se as palavras se destacassem numa tela iluminada, o espírito de Ciano voltava-se constantemente para a fatal cláusula 3ª do Pacto de Aço que assinara na chancelaria do Reich em 22 de maio, se uma das partes contratantes vier a ficar envolvida em complicações militares com outra potência, a outra parte contratante colocar-se-á, imediatamente, a seu lado e a apoiará com todo o poderio militar. Mussolini, com incrível ingenuidade, não insistirá na inserção de uma cláusula estabelecendo que ambas as partes observariam o prazo de 3 anos com o qual Ribbentrop e Ciano haviam concordado em Milão. Página 219 Marco confortava a ideia de que Hitler jamais lhe mentira. Somente em 30 de maio, 8 dias depois da assinatura do pacto, tratou o Duce de enviar uma admimoire na qual insistia em que a Itália necessitaria de, pelo menos, 3 anos para preparar-se militar e economicamente. Na tarde de 11 de agosto, andando de um lado para outro no terraço do Castelo Fuchs, Ciano perguntou a Ribbentrop, a queima-roupa, se a Alemanha desejava Danzig ou todo o corredor polonês. A resposta foi como se lhe dada uma punhalada, nada disso. Queremos a guerra. Em vão, Ciano alegou que o conflito acabaria envolvendo a Inglaterra e a França. A resposta irônica de von Ribbentrop foi propor uma aposta, que não pagou, de que os aliados permaneceriam neutros. A aposta foi um quadro a óleo se Ciano estivesse enganado, contra, caso contrário, uma armadura antiga. Naquela noite 4 homens Ciano, o embaixador atólico, o conde Leonard Vitetti e o conde Máximo Magistrati, encarregado dos negócios da Itália em Berlim, reunirão-se secretamente no banheiro de Ciano, no Österreichischer Hotel, de Salzburg. Para frustrar qualquer dispositivo de escuta conversaram em meio ao ruído da água que corria. Num ponto, Ciano estava inteiramente decidido, nenhum boletim de notícias alemão deveria ligar a Itália aos preparativos da Alemanha. Mesmo nisso, porém Ciano veio a saber ao chegar ao aeroporto de Liurio, Hitler havia conseguido levar a melhor. São as mentiras usuais, assegurou Ciano ao Duce, da cabina telefônica. Até então não fizera menção a Hitler. Mussolini perguntou cautelosamente, e que me diz do outro? Que me diz dele? Ciano procurou confortá-lo um pouco. De modo geral, ele reconheceu nossas boas razões, respondeu. Garantiu-me que não pedirá nossa ajuda. Página 220 Marco era verdade, mas a conferência com Hitler, em seu retiro de Berchtesgaden, fora mais tempestuosa do que a que mantivera com Ribbentrop. Por ocasião do almoço, Ciano procurou mostrar-se tão desagradável quanto possível. Caçoou dos cuidados de Hitler com as flores e esforçou-se para criticar ferinamente o preparo da salada. A hora do chá ouviu, incredulamente, as amargas queixas de Hitler sobre a perseguição de alemães pelos poloneses. Parecia que o homem acreditava em suas histórias de atrocidades. Em seguida, com toda a eloquência de que era capaz, Ciano repetiu que a Itália não poderia acompanhar a Alemanha numa aventura daquela natureza. Quando terminou, Hitler levantou-se da mesa de chá e disse uma única palavra que também exprimia uma queixa, Warum? Por quê? Por quê? Repetiu Ciano. Porque os ingleses e franceses lutarão. Foi então conforme Ciano relataria mais tarde que sobreveio o debate tempestuoso. Hitler afastou com tola veemência tal possibilidade, dizendo que não passava de ficção. A Ciano tornara-se claro que o lugar da Itália, na aliança, seria expediente temporário. As negociações para a realização de um pacto econômico germano-soviético estavam, praticamente, concluídas. A Polônia seria liquidada em questão de semanas. Não seria necessário o auxílio da Itália. Ciano esforçou-se, então, para fazer Mussolini compreender a monstruosidade do que estava acontecendo, dizendo-lhe, ele está louco. Está empregando o corredor como desculpa, mas sua intenção é apoderar-se de tudo. Talvez juntamente com o urso. Mas isso será um crime, protestou fracamente Mussolini. Ciano mostrou-se implacável, opinando, talvez não seja exagero dizer que o apetite dele cresce à medida que come. Talvez deseje passar férias de verão no porto de San Giusto. Página 221 Marco imaginou que o Duce interpretaria de maneira correta sua alusão ao Adriático. Mas Mussolini resmungou com mais esperança do que convicção, e isso talvez lhe proporcione uma indigestão. Tudo o que restava fazer era esperar, e rezar. Naquela manhã de outono ele acordará às 5h30, uma hora antes da que lhe era habitual. Sabia muito bem que dia era 1º de setembro de 1939 e o que isso significava. Erguera-se de seu leito simples de ferro e, calçando os chinelos, caminhou depressa pelo assoalho. Um dedo branco, afilado e muito tratado tocou a campainha assinalada pelos 2 emblemas, a tiara e as chaves cruzadas, armas da Santa Sé. Seu serviçal, Giovanni Stefanori, espantou-se. Raramente Eugênio Pucelli, o Papa Pio XII, o chamava ao seu apartamento particular do 2º andar, em Castel Gandolfo enquanto não tivesse feito a barba com o seu barbeador elétrico americano, e antes de se vestir. Mas aquele era um dia fora do comum. Por detrás dos óculos de aros de ouro, os olhos do Papa revelaram inquietação. Nada veio da parte do cardeal Ocênigo. Não, santidade. O serviçal retirou-se. Do cardeal Cesare Ocênigo, núncio papal em Berlim, viria ele sabia a notícia que Pio XII tão ansiosamente esperava, o último passo de Hitler na guerra de nervos sobre a Polônia. O alto e ascético pontífice atravessou a sala e dirigiu-se para sua mesa de trabalho. Das janelas, a paisagem da Campagna Romana, que ele amava, estendia-se por 25 quilômetros até a cidade, via os campos amarelos, com as colheitas já feitas, os pomares com suas cercas de arbastos, aparados e os basques de oliveras. 2000 anos atrás, Virgílio descreverá esse panorama, tão distante dos horrores da guerra. Daquela mesa, 24 horas antes, o Papa havia expedido um último e desesperado apelo a 5 países, Alemanha, Polônia, Inglaterra, França e página 222 Marco Itália. Suplicara para que a Alemanha
Alemanha e a Polônia concordassem com uma trégua de 15 dias, quando então se realizaria uma conferência dos 5 governos a que estariam presentes observadores da Bélgica, da Suíça, da Holanda, dos Estados Unidos e do Vaticano. Seu objetivo fundamental era este, uma revisão do Tratado de Versalhes, seguida de um pacto de não agressão a fim de garantir, para sempre, a paz na Europa. Nada se perderá com a paz, prevenira Pio XII uma semana antes. Com a guerra poder-se-á perder tudo. Com essas palavras e com o último apelo, fizera tudo o que era humanamente possível. A um homem de menos valor teria parecido irônico haver escolhido, para brasão, a pomba da paz sobrevoando um mar tempestuoso. Mas Pio XII, em todo o seu ser, visava a preservação da paz na Europa e na Itália. Durante 9 anos cardeal secretário de Estado, votava, com Pio XI, inflexível hostilidade ao nazismo. E embora os fascistas não vissem com bons olhos a nomeação do simpático cardeal Luiz Maglione, napolitano, para sucessor de Pucelli, o antigo núncio papal em Paris era temido como francófilo, Pio XII manteve-se firme na escolha. Tanto quanto Pio XI, não sujeitaria os interesses da Igreja ao poder leigo. Em 11 de março, anunciou a nomeação de Maglione. Naquele dia de setembro, às 6h05 da manhã, foi a voz de Maglione, na linha da cidade do Vaticano, que deu a Pio XII a notícia que este temia ouvir. O cardeal Ossênico fizera sua comunicação de Berlim, às 5h45, as primeiras divisões Panzer haviam atravessando a fronteira, e por toda a Polônia a morte vinha dos ares. Naquele momento, a evocação de São Mateus Jesus sendo pregado na cruz surgiu como dolorosa parábola no espírito de Pio XII. Desceram as trevas sobre a superfície da terra do dormitório e o Papa passou para sua capela particular. O serviçal Giovanni Stefanoni viu-o caminhar sobre o piso de mármore verde, frio, às cegas, como alguém em estado de choque. Estendeu a mão para apoiar-se no faldistório de madeira envernizada de castanheiro. Página 223. Marcos soluços intermitentes sacudiram-lhe o corpo, e as lágrimas correram-lhe pelas faces. Durante todo aquele outono, os romanos que se dirigiam, cedo, para o trabalho e atravessavam a Piazza Venezia viram luzes acesas nas janelas da sala del Mapamundo. Era esse o único sinal exterior que tinham, de que Benito Mussolini ainda era o indiscutível ditador da Itália. O Duce não mais arengava para eles, da famosa sacada. Ao invés, uma mensagem enigmática apareceu nos quadros em que as oficinas e fábricas afixavam seus boletins. Não se deve perturbar o piloto quando a navegação é difícil. No dia em que eu aparecer na sacada será para anunciar decisões sumamente importantes. A muitos parecia que um dos últimos slogans que Mussolini cunhara antes da deflagração da guerra na Europa tinha, agora, sentido vazio. É melhor viver um dia como leão que 100 anos como carneiro, dissera ao povo em sua exortação, em 26 de agosto. Porém, em poucas horas, sua decisão, tomada repentinamente, colocará-o ao lado dos carneiros. A verdadeira decisão fora, na realidade, de Galeazzo Ciano. Às 10 horas daquele dia, o jovem conde Ciano entrou na antecâmara da sala del Mapamundo, onde encontrou esperando audiência os chefes militares do Duce, todos com expressão sombria, o general Francesco Precolo, da Força Aérea, o general Carlo Favagrossa, ministro da Produção para a Guerra, e Domenico Cavagnari, almirante da Marinha de Guerra. O Duce aderirá estritamente à letra do Pacto de Aço e prevenirá Hitler de que a Itália somente interviria se a Alemanha lhe fornecesse armamentos e matérias-primas. Convocar os chefes militares para que lhe apresentassem a estimativa do que necessitavam. Foi então que o ardiloso Ciano os aconselhou, qualquer que tenha sido a cifra que os departamentos lhes deram, dupliquem-na. Era uma tática e um subterfúgio magistrais. Logo depois do meio-dia Ciano telefonou ao embaixador católico, em Berlim, transmitindo-lhe uma relação que sufocaria um touro, se o touro soubesse ler. Para levar a efeito uma página 224 marco guerra de não mais de 12 meses a Itália necessitaria de 7 milhões de toneladas de petróleo, 6 milhões de toneladas de carvão, 2 milhões de toneladas de aço e 1 milhão de toneladas de madeira sem falar em cobre, borracha, matérias-primas e 150 baterias de canhões antiaéreos para protegerem suas cidades industriais. Católico agiu melhor ainda. Von Ribbentrop perguntou-lhe, com frieza, quando necessitaria daquele material. A ideia do embaixador foi excelente. Ora, imediatamente, antes de começarem as hostilidades respondeu, com ar inocente. Frente a um pedido de quase 17 milhões de toneladas de material seriam necessários 17 mil vagões de carga e um ano inteiro para transportá-las. Hitler foi forçado a deixar o parceiro de lado. Impossibilitado de atender às exigências do Duce, pediu-lhe que, ao invés, se restringisse a exibições de caráter militar e propaganda do eixo. Mussolini, agora, contorcia-se nas garras da humilhação. Havia mostrado sua fraqueza, e isso era indigno de um homem de estatura histórica. Embora deplorasse a guerra, oferecendo-se constantemente para mediador, na esperança de repetir o triunfo obtido em Munique, qualquer pessoa que falasse contra a Alemanha incorria em sua ira amarga, conforme Dino Grande foi o primeiro a verificar. Como novo ministro da Justiça de Mussolini, bruscamente retirado de Londres a pedido de Hitler, Grande mal podia conter seu ressentimento. Durante 18 meses no cargo de embaixador, tivera constantes atritos com Von Ribbentrop e via, agora, sua carreira sacrificada para a satisfação de um capricho de seu inimigo. Numa reunião do gabinete, em 1º de setembro, Grande disse categoricamente que a declaração de não beligerância, por parte da Itália, não bastava. A Itália devia não só anunciar sua neutralidade como, também, denunciar formalmente o Pacto de Aço, tornando públicos, para conhecimento do mundo, todos os detalhes da traição da Alemanha. Furioso, o Duce interrompeu-a e encerrou a reunião. Mais tarde, no mesmo dia, uma mensagem pessoal de Mussolini foi transmitida a Grande por intermédio de Ciano. Página 225 Marco Mussolini não apreciou sua intervenção desta noite, disse-lhe Ciano francamente. Deve lembrar-se de que é agora ministro da Justiça e, com isso, deve permanecer fora da política externa. Diariamente, quase toda hora, Mussolini via-se a braços com o desafio da história, colhido nas malhas de seu ego desfigurado. Contra seu melhor juízo, seu primeiro impulso foi apoiar Hitler independentemente de tudo que isso pudesse custar. Para o horror de Ciano, as tropas de Hitler ainda não haviam atravessando a fronteira quando a minuta de um telegrama, da lavra de Mussolini, anunciando que a Itália marcharia ao lado da Alemanha, chegou à sua mesa de trabalho no Palácio Chigi. Caso liquidado. Foi o comentário de Ciano ao passar a minuta do telegrama ao conde Leonardo Vitetti. Seu subordinado, contudo, foi de opinião que nem tudo estava perdido. Vamos almoçar, propôs. Temos, afinal de contas, que pô-lo antes em código. Após um almoço tranquilo, os dois homens voltaram para a sala de Ciano. Conforme Vitetti havia imaginado, Mussolini telefonara 2 vezes do Palácio Veneza. Indagará o que havia acontecido ao telegrama para o Führer. Está, neste momento, na sala de codificação, disse Ciano. Quase timidamente, Mussolini ordenou, não o espeça. Então, passadas algumas semanas o Duce demitiu Equilo Starassi, secretário do partido fascista e fanático pelo nazismo, sob o frágil pretexto de haver procedido mal utilizando-se de um miliciano para adestrar seus cães. Era esse o clima da Itália no começo da Segunda Guerra Mundial. Se o cidadão romano pouco via o Duce, os diplomatas e chefes de delegação viam-no menos ainda. Impossibilitado de formular uma política, página 226 marco vigorosa, Mussolini mantinha-se encerrado em seu gabinete sem atender a pessoa alguma. O enviado do Papa, o padre Pietro Tactiventuri, ansioso por sondar as verdadeiras intenções do Duce, foi sumariamente informado de que deveria procurar o ministro das Relações Exteriores. E ao desconsolado André François Poncet, nessa ocasião embaixador da França em Roma, parecia ter sido melhor permanecer em Berlim. Nenhuma vez sequer, durante aquele outono, o Duce o recebeu, furioso, talvez, com a definição que o francês fizera do Führer, filho natural de Joana d'Arc
que Charlie Chaplin. O outono abriu caminho para o inverno, as folhas dos bordos começaram a cair e cobrir os caminhos apedregulhados dos jardins borguesas, e as luzes eram acendidas mais cedo na sala de Mapamundo e permaneciam acessas até altas horas da noite. As portas de vidro da sacada, entretanto, permaneciam resolutamente fechadas. As folhas dos pinheiros eram um suave tapete de cor parda, que abafava os passos. Densas matas cercavam a clareira na qual caminhavam, deserta de vida salvo 5 pequenas cabanas de madeira atulhadas dos apetrechos necessários à pesca, caixas de moscas, varas, cordéis de seda e linhas. Nas proximidades, uma torrente precipitava-se, muito branca, sobre as rochas caídas. Em Santana de Valdieri, local das pescarias de verão do rei Vittorio Emanuele, oculto nas montanhas a 85 quilômetros de Turim, completa simplicidade era a nota principal da vida. Metido numa roupa de linho, de camisa esporte e chapéu mole marrom, o rei parecia, sob todos os aspectos, o que mais desejava ser, um cavalheiro do campo, afastado da política. De Santana, ao término da estação, seguiria para San Rossori, sua fazenda modelo perto de Pisa, onde poderia permanecer afastado, tanto quanto possível, do tumulto que envolvia a Europa. As pessoas que procuraram envolvê-lo mais diretamente na situação acharam-no tão inacessível quanto o Duce. Quando sua nora, a princesa Maria José, convidou a rainha Elizabeth da Bélgica, sua mãe, para hospedar-se no Quirinal, o rei imaginou tratar-se de uma armadilha. Página 227. Marco, estou com coqueluche e é provável que isso dure 3 meses, disse firmemente a rainha pelo telefone. É melhor, portanto, não nos encontrarmos. O embaixador americano, William Phillips, que fez uma viagem até Santana, não se saiu melhor. Ante a mensagem do presidente Roosevelt pedindo-lhe para usar sua influência no sentido de ser evitada uma guerra, o rei, do mesmo modo que ao tempo do caso Matiotti, refugiou-se na Constituição. Declarou que nada podia fazer senão encaminhar uma mensagem a seu governo. O embaixador indagou se o rei voltaria logo para Roma, ao que o monarca respondeu ser impossível, porquanto havia pescado até ali 700 trutas e sua média anual era 1000. Não poderia pensar em levantar acampamento antes de haver completado esse número. Não obstante, dada a preocupação com sua segurança, o que era típico em todos os seus atos, o rei percebeu a necessidade de manter um homem em loco, em Roma, para zelar por seus interesses. Esse homem estava a seu lado, o ministro da Justiça, Dino Grande, de 44 anos de idade. Logo depois da instituição do Império, o rei confidenciará um de seus ajudantes. Acompanharei Mussolini porque, esteja ele certo ou errado, é homem de sorte. Mas a cada ação do eixo o rei passava a nutrir dúvidas. Naquele mês de agosto, ao contemplar as manobras um tanto desorganizadas de uma divisão motorizada, nas proximidades de Turim, foi a Grande que o rei se dirigiu e observou rancorosamente: é com essa gente inexperiente que Mussolini pretende fazer a guerra. Era a Grande, agora, que o pequeno rei recorria. A Grande porque sabia ser patriota, homem que se opunha acerbamente ao eixo e que estava, havia muito tempo, indignado com os excessos do fascismo. Teriam tempos. Página 228. Marco difíceis à frente profetizou o rei e enxergava a hora em que, como rei, seria obrigado a pôr novamente em ação a Constituição. Pedia, pois, a Grande, como patriota e monarquista, que não o deixasse só. Grande contemporizou. Não tivesse sido a insistência do rei, teria recusado o cargo de ministro da Justiça e voltado ao exercício da advocacia. Achava que haveria muitas ocasiões em que ele e Mussolini teriam atritos no tocante a princípios legais. Os olhos claros e frios do rei não deixaram de fitá-lo. Mussolini disse: a Grande é como meus camelos de San Rossori. A goela deles é tão grossa que podem comer cactos sem notar os espinhos. Modifique a Constituição. Mussolini não notará isso. Quase num murmúrio, acrescentou: não pense em coisa alguma senão em salvar o que resta da Constituição. Necessito do senhor e, não demorará muito, mandarei chamá-lo. Profundamente comovido, Grande impertigou-se e colocou-se à disposição do rei. Aquele homem lembrou-lhe o rei com malícia, e Grande sabia perfeitamente a quem se referia. Pensa que destruiu a Constituição. Não, não a destruiu, enfraqueceu-a apenas. O único ruído na sala era o da movimentação seca da pena de Galeazzuciano. Fora do Palácio Chigi, os montes de neve transformaram-se em lama preta nas calçadas do Corso. Havia poucos transeuntes. Na noite de Ano Novo de 1940, a maioria dos romanos preferiu o conforto agradável do lar, junto à família. Dali a pouco Ciano estaria de saída. A qual das festas iria, ainda não sabia, pois eram muitos os convites em cartões com dizas em relevo no consolo da lareira. Nem tinha certeza, ainda, nos braços de quem procuraria consolação naquela noite. Desde o dia em que ele e Eda passaram a viver. Página 229. Marco vidas separadas. As oportunidades tinham sido inúmeras, se bem que a favorita do momento logo fosse juntar-se à coleção das beldades postas de lado, as viúvas de Galeazzo. Mas naquela noite, como em toda noite antes de deixar seu gabinete, havia uma obrigação a cumprir, sob o brilho de âmbar da lâmpada de sua mesa. Ciano escreve ao seu diário. Fazia 3 anos que Ciano se dispusera a cumprir essa tarefa à noite, registrando fielmente as traições, corrupções e reviravoltas da política externa do fascismo e do nazismo. Registrada, igualmente, em volumes encadernados de couro azul e vermelho, estava a história crua do namoro de Mussolini com o eixo, secundado, até aos traumáticos dias de agosto em Salzburg, pelo próprio Ciano. O diário, acima de tudo, era uma chave para decifrar a enigmática personalidade de Mussolini no tocante às decisões que havia tomado e as que ainda tomaria. Nos últimos meses, entretanto, os detalhes registrados no diário já não estavam tão claros. Ninguém podia predizer, com certeza, o que Mussolini faria. Ao folhear os registros anteriores, mais recentes, Ciano via que as alterações no estado de espírito de Mussolini semelhavam mais às de um psicógrafo do que meditações sensatas de um político. Em 4 de setembro de 1939, dia seguinte ao da erupção da guerra, Ciano escrevera: às vezes o Duce parece atraído para a ideia de neutralidade para poder reunir força econômica e militar mas logo abandona essa ideia. A ideia de unir-se aos alemães o atrai. Em 25 de setembro, o Duce está mais que convencido de que Hitler se arrependerá de ter trazido os russos para o coração da Europa. Em 9 de dezembro, ele ainda é fundamentalmente favorável à Alemanha. Em 26 de dezembro, as desconfianças que tem dos alemães aumentam cada vez mais. Pela primeira vez, deseja a derrota da Alemanha, e nenhum homem compartilhava desse desejo com maior ardor que o próprio Ciano. Página 230. Marco diga a sua santidade pedirá Mancini a Francesco Borgognini Duca, núncio apostólico na Itália, que desde Salzburg nada tenho feito senão esforçar-me em prol da paz. Mas a essa altura Ciano conhecia muito bem Mussolini para criticar diretamente o eixo. O Duce voltava-se para o outro extremo. Muitas vezes Ciano contentava-se com represálias pueris por causa de Salzburg, como, por exemplo, ao assegurar ao novo embaixador britânico, Sir Percy Lorraine, que a Itália jamais lutaria contra a Grã-Bretanha e a França. A notícia chegou a Berlim, através de canais secretos, quase ao mesmo tempo que a Londres, provocando outro ressentimento que o implacável Joaquim von Ribbentrop não deixou de registrar. Quase sempre, porém, em razão de seu temperamento, Ciano mostrava-se cético e fatalista. É como atirar uma pedra num leão que está devorando um homem, comentou com André François Ponce por ocasião da conferência de Danzig. O homem acabará sendo, mesmo, devorado. O senhor se esquece de que Danzig é o símbolo da liberdade da Europa, lembrou-lhe, chocado, o embaixador. Naquela noite Ciano mostrava-se, novamente, fatalista. No dia de Ano Novo de 1940, qual o futuro que aguarda a Itália? Seu registro foi lúgubre e breve, o pêndulo deu a volta completa. Em 1º de janeiro, nítido sentimento pró-Alemanha está despertando novamente no Duce.
Aparentemente, os dois homens pouca coisa tinham em comum. No íntimo, Ítalo Balbo, ainda com sua barba ruiva, continuava a ser o impulsivo soldado da fortuna que havia auxiliado a organizar a marcha sobre Roma. Sabia perfeitamente que, durante 5 anos, governará a Líbia como penitência por sua franqueza, e ainda assim dizia a Mussolini a verdade do que via. Muitas vezes, quando os memorandos ficavam sem resposta, voava de Trípoli justamente para dizê-la. Irritado por seu exílio, sabendo que os página 231 marcos jornais